Aqui conosco na Trilha Amarela, né, para falar sobre aprendizados com um time apaixonado por servir o cliente, nós vamos convidar o André Mesquita, ele é o Sales Director da Pagar.me. Novamente, as perguntas serão feitas lá no Telegram da LiveU, vocês podem acessar pelo QR Code e ao final da apresentação eu repasso aqui as perguntas para o palestrante, tá? Lembrando, importante anunciar que essa vai ser a última palestra da versão free, ok? E a partir daí, desse momento, a partir da palestra aqui do André, do Alexandre, nós vamos continuar com a programação Gold. Lembrando que é possível vocês fazerem um upgrade também, se vocês quiserem, tá bom? Vou dar boas-vindas aqui ao Alexandre. Tudo bem, Bom dia, Carlos. Tudo jóia? Tudo maravilha. Já estamos vendo a sua tela, tá? O palco é seu. Muito obrigado, Carlos. Eu vou fazer uma dobradinha com vocês para a gente ir passando o slide conjuntamente aqui. Estou muito contente com esse convite da Live University. No fundo, essa é uma apresentação que eu preparei com alguns aprendizados, né, que o meu time me ensinou. Isso aqui é muito fruto de várias besteiras que eu fiz, né, nos desafios de gestão e de liderança, e que eu acho que será bem importante dividir com a turma, para a gente cada vez mais cuidar melhor do nosso time, que no fundo é quem cuida bem do cliente, né? Então a gente tem um mantra aqui que a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam do resultado, né? E, enfim, eu entrei na Estônia em 2016, eu participava do time de mercado de capitais, comecei minha trajetória ali no financeiro, e em 2017 eu fiz essa migração, fui para o comercial. Hoje eu sirvo as grandes contas da companhia e todos aqueles clientes que se conectam na Estônia através das APIs, nessa vertical de negócio que a gente chama que é o Pagar.me. Então, enfim, vai ser muito bacana conversar com vocês. Mafê, se você puder passar o próximo slide. Então, acho que aqui a gente preparou 4 grandes temas, né? Primeiro, qual que é a relação entre a felicidade pessoal de cada uma das pessoas do time com esse espírito de serviço ao cliente? Depois, a gente fala um pouquinho sobre quais são as características dos líderes que cuidam da felicidade do time e formam uma equipe que vai estar sempre drivada para entregar resultados. O terceiro tópico, a gente vai falar sobre os principais gatilhos de motivação de uma equipe de vendas. E por último, né, quais são aqueles fatores externos que são muito importantes para que as pessoas consigam ter resultados extraordinários, né? Então essa aqui vai ser a nossa agenda de hoje. A gente pode começar com a primeira. E ali, se a Mafê puder passar o slide, muito obrigado, Mafê. A abordagem desses minutinhos que a gente vai ter agora, pessoal, ela vai começar talvez um pouquinho filosófica, mas depois eu prometo assim que a gente vai ter uma abordagem bem prática, assim, com dicas bem concretas para a gente gerir melhor o nosso time, gerir melhor o resultado e cuidar melhor dos clientes. Mas aqui, essa fotinho, né? Eu vou explicar já o porquê que eu coloquei o Aristóteles aqui nesse slide, né? Eu acho que um grande aprendizado da pandemia foi que a felicidade tem uma relação muito grande com a forma que os vendedores atuam, né? E uma coisa que é curiosa é que às vezes a gente persegue uma ideia de felicidade que parece não estar muito bem definida. E quando a gente recorre à filosofia, especialmente à filosofia clássica, ocorre um fenômeno um pouco engraçado, né? Lá na Grécia Antiga, era um ponto bem pacífico, né? O que era a felicidade, né? Só que parece ali, né, nada aponta, né? Que com as filosofias modernas e contemporâneas as coisas começaram a se complicar um pouquinho, né? Muito pelo fato da felicidade começar a ser encarada na modernidade como a satisfação de todos os desejos do homem. E como os nossos desejos são múltiplos, né, intermináveis, se a gente tentar satisfazer todos eles, é bem provável que a gente não tenha anos suficientes aqui para atingir metade deles, né? E tem o início de um livrinho, né, um livrinho bem bacana, chamado Ética Nicômaco, do Aristóteles, se eu coloquei a fotinho dele, pode ajudar bastante aí, né? E por quê, né? Porque o Aristóteles ele era um cara muito pragmático, né? Um sujeito muito prático, que começava o filosofar dele sempre a partir da empiria, ou seja, sempre a partir de experiências concretas, perguntando para as pessoas em Atenas, né, o que eles entendiam por eudaimonia, essa palavra que significa felicidade, né? E o Aristóteles ele fez um teste ali, né, uma espécie de BGE, ele foi perguntando para todas as pessoas ali de Atenas, né, no que significava felicidade. E no começo desse livrinho do Ética Nicômaco, ele traz o resultado, né?
A maioria dos gregos antigos falava que a felicidade estava em 3 coisas: em ter riqueza, em ter prazer físico, né, ou emocional, e em ter boa fama, né, esse reconhecimento, honra, né? E aí ele passa o restante do livro dele analisando, né, pensando filosoficamente se essas respostas eram sustentáveis ou não. Então, saber se algo é sustentável filosoficamente, né, que é esse ponto 2, é no fundo perguntar o que é determinada coisa afinal de contas, né? Então, o que é a felicidade afinal de contas? E para Aristóteles, acho que uma coisa bem especial é que ele falou, cara, essas 3 respostas que o pessoal deu parece que elas não estão corretas, né? Porque quanto mais a gente avança em patamares de prazer e de riqueza, que são os 2 primeiros tópicos ali que os gregos respondiam, mais você avança nesse desejo de querer mais as coisas. Parece que você nunca está satisfeito, né? Quanto mais riqueza você tem, mais você vai querer, né? Quanto maior esse prazer, né, físico, emocional, mais você vai procurar ele, né? E a boa fama também não é um negócio muito bom, porque no fundo ela é uma atividade dos outros, né? Você não tem muito controle sobre ela, né? Quem está atuando ali, né, são os outros. Você acaba sendo um objeto da opinião que uma terceira pessoa pode ter de você. E aí, por mais que a boa fama possa ajudar, né, saber se você está mais ou menos no caminho certo ou não, no fundo, isso não vai te acrescentar muita coisa, né? Então, prazer, riqueza e boa fama, a conclusão que Aristóteles chega nesse livro, né, é que elas podem servir para você chegar à felicidade, mas elas são coisas intermediárias, ou seja, elas vão trazer momentos de alegria, vão trazer momentos de exultação, mas se você não tiver, assim, tão pouco vai ser o fim do mundo, né? A felicidade, no fundo, será alguma coisa muito maior, né? E ali o que ele tenta concluir no livro dele é que a felicidade vai estar em você conhecer, amar e servir as coisas que são boas, que são belas e que são verdadeiras, né? Isso é o que de fato vai se satisfazer por inteiro, né? Quando você conhece e quando você ama, né? E de fato você está trabalhando em prol de algo que é bom, de algo que é belo, né? E no fundo, por que isso tem a ver com time de vendas, né? Porque o vendedor, ele é um cara que, por definição, tem que sair do próprio umbigo para servir, para cuidar melhor de outra pessoa, né? Essa definição da Aristóteles, né, de conhecer, amar e servir algo que seja bom, que seja belo, no fundo, você só consegue amar se você sair de si próprio. Né? Quem fica pensando muito no próprio umbigo o tempo inteiro acaba ficando meio maluquinho, né? Acaba ficando um pouco doido. E quando o vendedor, né, deixa o ego dele lá na ponta do nariz, começa a ter um trabalho de empatia muito forte, pensar no cliente, sair de si próprio e fazer um processo que é demorado, que assim, né, que no fundo que a alegria do cliente seja a minha alegria, né, que a tristeza do cliente seja a minha tristeza, né? Quando ele de fato vai percorrendo esse caminho de forma muito natural, aí de fato você vê que ele vai atingir uma plena felicidade, né? Então uma coisa que a gente aprendeu no time, né, é que você vai ter um time de vendas muito bom quando você começar a endereçar bem esses tópicos, de botar o cliente em primeiríssimo lugar. Não só filosoficamente, né, base do que a gente está falando, mas quando você tem um time inteiro que vai estar esquecendo do próprio ego, né, esquecendo do próprio umbigo e trabalhando ali, seja pelo cliente, seja pelo acionista, seja pelos outros stakeholders, né? Agora, um time cheio de vaidade, cheio de egocentrismo, cheio de pessoas ali procurando sempre o meu, é muito provável que você não consiga ter um time engajado, motivado e feliz, que eu acho a coisa mais importante, né? Uma coisa que eu aprendi na Estônia é isso, né? As pessoas que estão felizes trabalhando, né, que estão conectadas, elas naturalmente vão ter sempre o olhar para fora de si próprias, né? Sempre pensando nos outros. E aí, com isso, pedir ajuda da Mafê para a gente ir para o próximo slide, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho de o que um líder tem que ter para gerar esse ambiente de felicidade, né? E naturalmente que resultar em um número maior. Aí no próximo slide, pessoal, eu tentei colocar 10 coisas bem práticas, assim, né? Que acho que aprendi a duras penas aqui. Muitas coisas são mais difíceis, outras são um pouquinho mais simples. Mas a primeira caixinha que vocês estão vendo, né? Eu tentei reduzir o contexto como empoderar um time, né? Ou seja, não praticar microgerenciamento. E no fundo, é aquilo. Se a pessoa está apaixonada por vender, se ela está apaixonada por servir o cliente, por pegar os produtos que você vai ter de tecnologia, produtos financeiros e colocar isso,
Dificilmente o cara vai estar engajado se ele não tiver liberdade, né? Liberdade é um pré-requisito das pessoas que amam, né? A liberdade que te permite amar, no fundo. Se eu fosse obrigado a só fazer uma coisa, você será super feliz fazendo ela, né? Então, um time que tem liberdade, que tem autonomia, ele naturalmente vai ser um time que você vai ver vários sintomas de felicidade. Vai fazer menos fofoca, vai ser um time que vai fazer menos picuinha interna, e vai estar sempre muito mais focado e preocupado em servir melhor, em cuidar melhor do cliente, né? E aqui para o líder, né, qual que é a grande dica, né, acho que no aprendizado trivial, o líder precisa assumir risco, dar autonomia, empoderar o teu time na ponta, fazer uma cadeia de comando descentralizada, envolve o líder tomar risco. Só que se você quiser pular em todas as bolas para resolver todos os problemas, vão acontecer acho que duas coisas, né? Primeiro, teu time vai ficar literalmente pesado com você, né? E todos os momentos de negociação, todos os momentos de fechar um contrato, os momentos de fazer uma apresentação para o cliente. Se o líder coloca muito a cara, o time naturalmente começa a se perguntar o que eles estão fazendo lá, né? E ao mesmo tempo, pode ter ótimas surpresas boas, que é quando você delega o poder, a tomada de decisão para quem está mais perto do cliente, tem mais informação, tem mais contexto, grandes ideias podem sair daí, né? Uma segunda coisa é que o time cobra muito, e com razão, que o líder seja o cara da visão, o cara da estratégia. Aquele cara que se pergunta como ganhar o jogo, que tenta entender qual que é o cenário atual, tenta entender como está o campo de jogo na concorrência e qual que vai ser a manobra campeã que aquele time vai escolher. Se o líder quer ser o cara só do micro, só daquela pequena tarefa, daquela pequena execução, e não está municiando o time dele com uma visão e com uma estratégia, é capaz do time ficar perdido e não ter a visão macro, o big picture do que tem que ser construído, cada um no seu segmento, cada um no seu nicho. Mas visão e estratégia são coisas que você não terceiriza. Isso traz segurança para o time, né? Você pode entrar em campo sabendo o que fazer, como ganhar o jogo e como que a concorrência está jogando, ou um vendedor, um comercial pode entrar em campo sem ter a menor ideia do que vai acontecer. Isso o líder tem que ter essa autorresponsabilidade, pensar na visão e pensar na estratégia, né? Um bom líder também, além de pensar em visão e estratégia e não ficar fazendo microgerenciamento, né? Ele é um cara que faz um bom coach. Por bom coach, eu quero dizer, ele sabe identificar com muita facilidade as fortalezas e fraquezas de cada uma das pessoas da equipe. E mais do que identificar fortalezas e fraquezas, o bom líder é o cara que sabe orientar, sabe esticar. É aquele cara que extrai o máximo que dá de cada um dos seus atletas, dos seus vendedores, né? Então, para ser um coach, você tem que ter um olhar muito genuíno, que aqui acho que é a segunda linha de baixo, né? Em como desenvolver, em como ter um time mais feliz, né? Que vai estar ali trabalhando com você. E aqui tem várias dicas, né? Especialmente não descuidar dos rituais de one-on-one. Não descuidar desse olho no olho, seja remotamente agora. Isso é uma coisa que você perde muito fácil, né? Esse distanciamento presencial, às vezes, faz com que você não consiga estar dando feedback, estar acompanhando ali cada uma das pessoas do teu time. Mas ser esse bom treinador, mapear defeitos, mapear as virtudes e transformar esses defeitos num plano de desenvolvimento de cada pessoa, é uma missão assim que o líder, né, ele tem que ter essa característica, né, de conseguir identificar o problema, sugerir um plano para desenvolver, acompanhar esse plano através desses rituais, né, de fazer o one-on-one. A última caixinha da linha de cima é o cara que verdadeiramente acredita na missão. Aqui tem uma expressão que a gente usa muito, que ninguém dá aquilo que não tem. Uma das piores coisas que você pode ter é o líder pedir coisas para o time que ele próprio não acredita. Ele colocar, seja para pegar uma meta, que ele acha que aquela meta é inatingível, seja ele pedir para o time ter uma conversa com o cliente que ele não acredita que aquela conversa é a melhor possível, mas o líder precisa gastar tempo dentro de casa para esclarecer o porquê de cada uma daquelas missões, o porquê aquela meta é importante, o porquê aquela meta pode ou não pode ser atingida. E uma característica desses líderes que cuidam da felicidade do time é que eles de verdade acreditam na missão que ele tem, no time que ele tem, no produto que a empresa vai dar para ele. Então, se você é líder hoje e não acredita, assim, seja no time, seja na missão, seja na meta que passaram para você, vale a pena você gastar um tempo afiando o machado, aquela expressão que o Abraham Lincoln usa, né, na biografia dele. Tem que derrubar uma árvore. É melhor você gastar mais tempo
afiando o machado do que simplesmente atacando ali a árvore, né? Então, é importante que o líder acredita, porque aí ele consegue transmitir essa crença para o time, né? De que esse é o caminho correto, é a melhor coisa a ser feita. A quarta coisa, né? Isso na pandemia foi bastante complexo, né? Para a gente lidar na empresa, é você estar sempre muito preocupado com o bem-estar das pessoas. Como a gente se vê pelas telinhas, né? Algumas reuniões o pessoal nem liga a câmera. É difícil você mapear se o teu time está feliz. É difícil você ter um termômetro que vai te trazer aquela sensibilidade. Se a pessoa está tudo bem na casa dela, se o cara está bem com a família, com os amigos, com as causas sociais que aquela pessoa acredita, especialmente se ela está feliz, engajada no trabalho. Mas um bom líder, ele, em hipótese alguma, pode se limitar a ver as pessoas como alavancas, como instrumentos de trazer o receita, lucro, faturamento, né? Os caras que de fato entregam muito resultado, não é à toa que eles se preocupam muito com cada uma das pessoas do time. Se preocupam com se o cara está bem, se a pessoa está com a cabeça boa, está com a cabeça em ordem, sabem fazer aquelas concessões que são necessárias. Aqui uma sexta característica, né? Os líderes eles costumam ser muito produtivos e orientados a resultado. E com isso eu quero dizer que o líder está mais preocupado com o fim da história, ou seja, estamos servindo bem o cliente está satisfeito, o cliente vai ficar, do que com esse ambiente, muitas vezes, de vaidades e vendas internas, né? Acho que o maior medo que você pode ter com um time de vendas é quando o teu time começa a gastar muito tempo com autopromoção, venda interna, a pessoa gasta um tempão fazendo PPT para reunião interna, para mostrar para o corinha do lado que ele está vendendo ou fazendo mais ou menos, e no fundo, não está preocupado em atender o cliente, não está preocupado com aquelas alavancas que vão trazer satisfação para todo mundo que compra alguma coisa na empresa dele. Então, não gastar tempo, assim, não se distrair com essas, enfim, com bobagem, que não vai ter esse termômetro de servir melhor o cliente. Ser um bom comunicador, né, que é essa sétima caixinha, é muito importante para o líder conseguir passar a mensagem de forma clara, sem dúvida. Se ele está insatisfeito, deixa claro que está insatisfeito. Se ele tá, enfim, super feliz com o time, não tem o menor problema deixar claro que ele está super feliz com o time. Mas aqueles líderes, né, que de fato tiram o maior resultado da equipe, eles sempre têm esse elemento da boa comunicação. E boa comunicação, não entendam por oratória, por retórica, é de fato comunicar as coisas de forma clara, concreta e concisa. Então ninguém tem dúvida de qual é a mensagem que o líder quer passar. Ninguém fica se perguntando se o líder está escondendo alguma coisa, está bem intencionado, está mal intencionado. Então, tem uma comunicação muito transparente e fluida entre todo mundo aqui no time, né? Isso é super importante naquelas equipes que a equipe entrega muita coisa, vocês podem ver que elas se comunicam muito bem, né? Uma outra coisa é aquilo, né? Você tem que ser bom tecnicamente, né? Essa oitava caixinha. Né? Um bom líder, ele é tecnicamente competente, primeiro para conseguir ajudar o time e dar bons conselhos, né? Se você coloca ali, né? Se eu, por exemplo, tivesse tocar um time de tecnologia na empresa, eu provavelmente seria um péssimo líder, né? Porque eu conheço muito pouco no detalhe aqueles entraves ali que a gente vai ter numa arquitetura de algum sistema. Vou poder ajudar. Na verdade, eu não vou ajudar quase nada o time, né? Então, é bom que você não precisa ser a melhor pessoa do time, e dificilmente será, né? Pensa que o técnico ali, técnico do Barcelona, que tem o Messi no time dele, ele jamais vai jogar melhor do que o Messi, né? Mas ele consegue trazer aqueles inputs, trazer aqueles conselhos e sugestões para o Messi render mais. Para isso ele precisa entender muito do jogo, né? É a mesma coisa na empresa. Se você entende pouco de negociação, no caso da Stone, né? Se você entende pouco de produto financeiro, se você entende pouco de operação, se você entende pouco de tecnologia, você não vai conseguir orientar bem o teu time. Então você tem que ali ser uma pessoa hábil tecnicamente para conseguir orientar. Então vale a pena gastar tempo, gastar energia para você ser tecnicamente um líder mais competente naquilo que vai ser importante no teu negócio. Aqui em azul, né, eu tentei destacar uma coisa que talvez foi um dos grandes aprendizados, né, duas, né? Primeiro, na caixinha da esquerda, sempre na hora de tomar uma decisão, o líder tem que verificar o próprio ego. E aqui humildade não é se fazer de coitadinho, se fazer pequenininho. É muito assim, humildade como verdade. Um bom líder, ele sempre procura a verdade nas decisões. Então, se o time dá um conselho para ele,
e aquele conselho é verdadeiro, ele tem o poder e dever de ouvir aquele conselho e colocar aquilo em prática. Não pode deixar o ego entrar na frente, porque ele tinha uma ideia inicial, se o time sugere uma ideia nova, tem que de fato colocar o ego no dedão do pé e acabar aquela ideia, para aquilo é melhor para a empresa, melhor para o cliente. Então, bons líderes de times que entregam resultados, eles sempre têm esse ego guardado, eles sempre verificam o próprio ego na tomada de decisão, para ver se aquilo de fato é verdadeiro ou não. E se quando o líder é teimoso, é porque ele de fato checou o ego dele, procurou ali, enfim, o que vai trazer ali o melhor resultado para o time e acredita e confia naquilo. Mas não porque a ideia é dele, não porque a ideia veio de algum superior, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é super importante você ter... Então, humildade, essa que eu destacaria como verdade e como respeito. Respeitar as outras pessoas do time, procurar sempre a verdade na tomada de decisão e deixar, de fato, o ego assim, guardado em casa, né? Na verdade, nem em casa, né? Tem que se policiar sempre, né? Acho que o egoísmo traz algumas coisas bem complicadas aqui. E a última caixinha é essa autorresponsabilidade extrema. É um sintoma muito ruim. Vocês podem ver isso em vários times comerciais, né, em várias gestões de venda, quando o time procura muita desculpa fora de casa, né? Então, um bom líder é aquele cara que sabe que ele é responsável pelo resultado. Especialmente quando tem fatores externos muito fortes, né, guiando o número que não está vindo, ele não fica terceirizando a culpa, né? Se você for ver, né, um sintoma muito complicado de uma força de vendas é quando você tem um líder que sempre procura culpados nos outros, em outras áreas. Então, o comercial bota a meta por culpa do risco, por culpa do jurídico, por culpa do time de compliance. O líder, um bom líder, né, que aqui a gente está falando de um bom líder, né, ele sempre tem um senso de responsabilidade muito grande. E ele sabe que se o jurídico não está ajudando, ele consegue identificar qual é o papel dele para o jurídico ajudar mais. O que eu poderia fazer para o meu time de risco entender o que a gente está fazendo aqui, que a gente não quer destruir o estado da companhia, que a gente quer de fato ajudar a empresa. Então, um bom líder não terceiriza a culpa, né? Não fica achando culpados para o fracasso. Ele sempre vai conseguir ver qual é o papel dele, que ele pode assumir para conseguir entregar aquele resultado. Então, em suma, eu tentei colocar esses 10 pontos aqui, né? Características do bom líder, né? Empoderar o time, ter sempre visão e estratégia clara para o time, ser um bom treinador, ser um bom coach, acreditar de verdade naquela missão que você está dividindo para o time, ser genuinamente preocupado com a felicidade, o sucesso, o bem-estar de cada um, ser produtivo e orientado sempre ao resultado, não gastar tempo com picuinha interna, ser um bom comunicador, ser tecnicamente competente, ser uma pessoa humilde, que verifica o ego, especialmente na tomada de decisão, e por último, ter um senso de responsabilidade, sabe que ele é dono do negócio dele. Aí a gente pode passar para o terceiro capítulo que a gente vai falar aqui, que são quais os principais gatilhos de motivação de uma equipe de venda, né? E aí no próximo slide, eu tentei colocar 4 grandes dilemas, assim, que especialmente nesse ano remoto de pandemia a gente encontrou. E se você puder passar, Mafê, por favor. Então, o primeiro dilema, de propósito e de resultado. E o que eu quero dizer com esse dilema, né? O propósito, a gente fala muito que o que motiva as pessoas é o propósito. E com razão, assim, de fato, o propósito ele é o primeiro degrau da escada, né? Se você não tem um sentido claro, né? Se a tua empresa não tem um propósito muito bem definido, é muito difícil você cobrar isso de qualquer pessoa do teu time, né? Agora, o que engaja um time de vendas é o resultado. Isso é visto até no esporte, né? Pega essas equipes que estão sendo campeãs frequentemente das suas modalidades, né? É incrível você ver aquela motivação, né? É incrível você ver como isso deixa as pessoas mais motivadas, né? Muita gente acha que só por ter um propósito bonito, só por ter um propósito super bem definido e claro, naturalmente todos os colaboradores, todos os sócios vão ficar naturalmente mais motivados, mais engajados. Mas uma coisa que o líder tem que fazer e ter muito cuidado é procurar sempre o resultado. Pega um time de vendas que está batendo meta consistentemente, vê o nível de energia, o nível de otimismo, o nível de bom humor que essa galera vai ter, né? E muitas empresas com propósito claro, bonito e super bom,
Quando não vem o resultado, você naturalmente vai ver um desengajamento, né? Você vai ver um nível de turnover começando a aumentar. Você vai ver pessoas procurando atingir esse resultado que elas não atingem na tua empresa fora de casa. Então, por isso que é muito importante o líder ser um cara sempre orientado a resultado e não gastar tempo assim com fofoca, enfim, com outras besteiras aqui, né? Então, o propósito é a primeira camada, o primeiro degrau, mas não se ancore só ele. É importante que o time tenha esses resultados para estar sempre mais motivado. Uma segunda coisa que eu tentei trazer aqui são fatores externos e internos, né? Tem muita coisa que faz o teu time bater meta de vendas que não depende do comportamento individual de cada um. Depende muitas vezes de circunstâncias macroeconômicas. Imagina, enfim, você tem um concorrente que oferta o mesmo produto que você, esse concorrente está 5 dias fora do ar. É bem provável que você vai bater a meta do teu mês inteiro ali nesses 5 dias, né? Porque todos os clientes que procuravam ele agora vão procurar a tua operação. Mas isso não é fruto de comportamentos internos que são méritos individuais de cada uma das pessoas do teu time. O fator externo, ainda que ele também consiga provocar muita alegria, né? Muita exultação, puxa, quando está favorável, ótimo. Mas o grande teste de motivação do teu time de engajamento vai ser você acompanhando o fator interno. O que eu quero dizer com isso? O vendedor que sabe que para fechar uma venda, ele precisa apresentar um número X de propostas, colocar na mesa ali N contratos, conseguir ativar Y clientes. Se ele estiver pegando cada um dos indicadores dele, se ele estiver com um comportamento que só depende dele, muito bem, ele vai ter várias vitórias ao longo da semana e na verdade, várias vitórias ao longo daquele dia. E cada vitória dessas vai deixar o cara mais motivado. Então, aqui acho que um conselho seria, cada um no teu negócio, cada um na tua atividade, quais são aquelas alavancas que realmente importam no meu negócio, na minha operação? Quais são os comportamentos do meu time que vão buscar essa alavanca? E cobrar o teu time muito por isso. Porque ele sabe que se para fechar, enfim, um cliente ele tem que procurar 10, se ele está procurando 10, 12, 13, esse cara dorme com a consciência tranquila que ele está fazendo o melhor dele. Quando você só depende de fator externo para pegar a tua meta, concorrência, mercado, preço do dólar, etc., é capaz de você ter um time que vai estar super feliz numa semana, super triste na próxima, super feliz no mês, super triste no outro mês. Vai ter mês que ele vai amar a empresa, tem mês que ele vai querer ir embora e ir para o teu concorrente. Porque o driver dele ali de motivação vai estar sempre dependendo de coisas que não estão no controle dele. Então, um bom líder entende essa dinâmica e coloca esses perks, esses desafios, para que o time, quando for entregando cada um deles, já vai ficando cada vez mais engajado. A terceira coisa que eu coloquei que motiva muito o time, eu chamei de maratona contra tiro curto, é essa coisa que o líder tem de passar perspectiva. Saber que quando as coisas estão ruins, não é porque está ruim num mês, não é porque não pegou a meta de um mês, a pessoa é uma fracassada, é o pior comercial que tem. Muito pelo contrário, né? Um bom líder consegue deixar claro que a trajetória para você ser um vendedor excelente é muito mais parecido com uma maratona que com uma corrida de 100 metros raso. Isso para qualquer profissão, para ser um bom advogado, para ser um bom tesoureiro, para ser um bom líder de relacionamento com o cliente, você tem que ter uma dimensão que são importantes horas de voo. Né? Você vai fazer um pouso ali no Santos Dumont, naquela pista pequenininha no Rio, você sente seguro em saber que tem um piloto com 20, 30 mil horas de voo. Né? É a mesma coisa aqui, um bom líder traz perspectiva. Ele não mostra que aquele fracasso momentâneo é determinante para que aquela pessoa seja mais ou menos realizada. Né? Então, o que motiva muito o time é saber, olha, esse mês está duro, mas mais do que ser um bom vendedor, você tem que ser, assim, um bom marido, um bom namorado, um bom filho, né? Você tem que ser bom amigo dos teus amigos. Então, o líder, ele traz esse sentido de que antes de você ser vendedor dessa empresa, você é um ser humano, que nasceu no Brasil ou que nasceu em algum outro país, e a tua felicidade pode depender só dessas 15, 16, 8, 10 horas que você gasta todos os dias na empresa, né? Essa visão de perspectiva, quando a pessoa tem uma perspectiva e fala, olha, hoje o dia foi muito duro, na hora de colocar a cabeça no travesseiro vai ser super difícil, mas o líder passou essa perspectiva de que existem N outros fatores importantes para a felicidade daquela pessoa. Isso deixa o time muito mais motivado, muito mais engajado no longo prazo.
quando tem uma péssima notícia, um cliente importante foi embora, ele sabe que aquilo faz parte da maratona dele. E que não é aquele mês que ele não vai pegar o número que vai determinar se ele vai ser um bom ou mau vendedor. E a última coisa aqui que eu trouxe, isso no time de vendas é muito delicado, você tem essa visão de pertencimento, de fazer parte de um time, versus ser aquele lobo solitário, aquele cara super, hiper talentoso, mas que não sente muito bem acolhido naquele ambiente em que ele está. Assim como o resultado motiva muito, assim como cumprir fatores internos motiva muito, assim como a perspectiva de maratona ajuda muito, motiva demais o time saber que ele faz parte daquele time e que não importa o quão ruim ou quão boa seja a situação, esse cara não vai estar caminhando sozinho. A gente ganha como um time e perde como um time também. O cara que é muito talentoso, que você vê um pouco descasado, descolado, é bem provável que esse cara no teu time vai ter grandes desafios de motivação, se sentir animado. Ele vai depender muito, acho que de uma sensação individual que ele vai ter de prazer, de alegria, né? E no fundo você vai perder um elemento super importante que é aqui é mais importante o time ganhar junto e a gente seguir os caminhos para que a empresa inteira saia ganhando do que uma pessoa só bater a meta, mas a empresa inteira ficar para trás. Então, se eu pudesse dar conselhos assim de motivação da equipe, primeiro é esse, né? Busca o caminho para entregar o resultado. Porque quando vier o resultado, o teu time vai ficar mais motivado. Dê bons indicadores internos para que o teu time consiga de fato atingir. Fator externo é cilada. Você sempre vai depender de coisa que não vai estar na tua alçada. Traga essa perspectiva de longo prazo, né? Eu estou na Estônia há 5 anos. Eu faço coisa muito mais legal hoje do que eu fazia com 1 ano de empresa. E daqui a 20 anos eu vou fazer coisa muito mais legal do que eu faço hoje com 5 anos. Então é importante essa visão de que são 42 quilômetros, não são 100 metros. E por último, mostrar para as pessoas que a gente funciona como um time, a gente fica feliz junto, a gente fica triste junto, uma pessoa ajuda a outra. Essas pessoas são muito mais motivadas quando elas se apoiam num time do que aquelas pessoas que caminham solitariamente ali pelo escritório, pela jornada delas. E agora a gente vai para a última etapa, se você, Mafê, puder passar, por favor, que é quais esses fatores externos o líder vai trazer para o time, ou seja, que coisas o líder tem que fazer, tomar cuidado, para que o time inteiro consiga fazer coisas muito maiores, né? A primeira coisa que eu coloquei aqui é segurança. O que eu quero dizer com segurança? Tem empresas com processo super racional, que tem estratégia bem definida, que remuneram bem os funcionários, que tem uma comunicação organizada, mas que todo mundo dessa equipe fica muito preocupada, fica excessivamente preocupada com essa autoimagem. E aí o que você vai ver? Normalmente aqueles talentos mais inteligentes da tua empresa, aqueles caras que mais têm habilidades individuais, os caras vão começar a se sentir super inseguros e vão se concentrar muito menos em trabalhar na resolução do problema e vão concentrar muita energia em competição interna. No fundo, você vai ter um monte de gente boa, mas que vai ser superficial no trabalho e que vai ser muito profundo em dinâmicas de competição interna. Isso é uma cilada, assim. Se você quer ter um time campeão, se você quer ter um time que pega a meta, que serve bem ao cliente, é papel do líder criar esse ambiente de segurança nas pessoas. As pessoas colaboram muito mais depois que elas se sentem seguras naquele ambiente. Né? Assim, o time que tem... Às vezes você vai ter um processo caótico, você não vai ter nenhuma visão de estratégia, as pessoas talvez mal se conheçam, mas só delas se sentirem seguras e acolhidas, elas vão conseguir focar o tempo delas e entender como elas podem trabalhar melhor e vão começar a ser mais abertas à colaboração. Enfim, que é um pouco dinâmica antropológica, né? Você conhece alguém, você fica um pouco fechado, depois você sente segurança naquela relação, você naturalmente vai se abrindo cada vez mais, né? E aqui acho que um aprendizado importante é que a abertura é muito mais uma questão de fora para dentro. Parece contraditório isso, mas no fundo, né? Enfim, não sou médico nem nada, muito pelo contrário, mas se a tua amiga ela te manda uma mensagem dizendo que o ambiente tá tudo bem, né? Que assim, todos os sinais externos dão sinais de pertencimento, de acolhimento, você está em casa, você se sente, você se abre mais, compartilha mais, você colabora muito mais, né?
Então, se o teu time tem muito problema de vaidade, de ego, etc., primeiro que assim, é um câncer que você tem que resolver isso para já, o teu time entregar muito mais resultado. E você tem que começar a criar um ambiente de abertura, de vulnerabilidade, né? Que essa outra palavra que está destacada em verde. No fundo, eu sei que parece uma contradição, mas quando o líder toma a dianteira e o líder compartilha a vulnerabilidade dele, deixa claro que ele é humano, que ele vai errar, e nos momentos de dificuldade, fazer o grupo aprender a sofrer junto, você vai começar a destrinchar ali um segredo da união. Então, é muito importante que as pessoas se sintam seguras para compartilhar os sentimentos, os sonhos, as dores de cabeça que ela tem. E você nunca faz isso com pessoas que são desconhecidas. Você nunca faz isso num ambiente em que todo mundo quer, enfim, quer sempre aparecer ou quer sempre se sentir, enfim, né, a última bolacha do pacote. Então, é muito importante o líder ser o cara que toma a iniciativa, que compartilha a vulnerabilidade dele. Parece contraditório, mas se o líder fica escondendo a fraqueza dele, ele estimula os outros a fazerem a mesma coisa. Isso vai gerar muita insegurança. E quando você reconhece a tua fraqueza, você gera muito mais segurança nas pessoas. Essas duas palavrinhas hoje que eu coloquei, planejamento e priorização, é assim, não espere que o teu time, no meio do caos, você está ali, segunda semana do mês, tendo que reverter um resultado, eles vão ter muita clareza sobre quais são as prioridades a serem executadas para você ganhar o jogo. Então, o líder não pode terceirizar. Eu digo que é um fator externo, porque quando chega a prioridade de coisas claras para as pessoas, tudo anda muito mais fácil. Então, você imagina uma equipe que tem um monte de coisa para fazer, não sabe como priorizar, teu time gasta tempo, aloca energia em coisas que não são importantes. Então, tem que vir esse fator de fora. Prioridade, né? O líder tem que ter muito claro qual que é o item 1, item 2, item 3, item 4, até o item 71 da pauta. Outra coisa é planejamento. Por quê? Se o líder só pensa no plano A, e se só chega para o time dele o plano A, quando tiverem problemas e contratempos, e vão ter isso em qualquer atividade, qualquer negócio, ele vai sempre se sentir, enfim, você vai sempre ficar para trás, né? Vai sempre ter um gap. Então pensa no plano B. E a última coisa, e com isso eu já termino, Carlos, o líder tem que ser o cara do exemplo, aquele cara que sobe a barra em termos de comportamento. Esse é um elemento externo que vai para cada um dos vendedores, e quando eles veem um bom exemplo no líder, isso acaba elevando o padrão de comportamento daquela equipe. E sempre dando feedback, sempre acompanhando todo mundo. Pessoal, fechamos aqui a apresentação. São esses 4 tópicos que eu achei importante dividir com vocês. Desde encontrar felicidade no serviço a outra pessoa, que tem tudo a ver aqui com o time de vendas, até a gente passando por essa abordagem bem pragmática, né? Algumas dicas aqui concretas para vocês. É isso, Carlos. Matraquei muito. Olha, Alexandre, eu, assim, particularmente fiquei envolvido com as suas falas aí, porque nós que somos gestores, eu não sou gestor de um time de vendas, eu trabalho na área de produtos, mas, cara, o que você falou aqui foi lição de vida. Eu acho que foi muito mais do que experiência profissional, é lição de vida enquanto gestor, enquanto pai, enquanto ser humano, enquanto colega de trabalho. Emocionante seria a palavra que eu poderia usar aqui, viu? Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. A gente sempre espera algumas coisas um pouco técnicas, né? Mas, enfim, você trouxe aqui uma humanização para uma questão que trabalha na pressão de resultado, na pressão de, sabe, de tendências de mercado variando, trazendo uma inconsistência no trabalho, às vezes medo, às vezes, né, falta de dados, fake news nesse universo, você não sabe em quem você confia, para onde você olha, como você mensura, com quem que você fala, que fonte você busca, e você trouxe aí na visão de um líder a humanização de como acolher isso tudo e como você, né, trabalhar e extrair o melhor do seu time, sabe? Eu fiquei, assim, particularmente maravilhado com o que você falou. Acho que o nosso público aqui também, tá? Vou convidar você, Alexandre, para entrar lá no nosso Telegram, para a gente participar aí das discussões por lá, e espero te encontrar eu particularmente, como profissional, espero te encontrar mais uma vez aí, eu vou te adicionar no LinkedIn, Joia. Que a gente se cruza aí mais uma vez em mais algum evento. Foi muito bom mesmo. Poxa, Carlos, obrigado pela mensagem, são várias coisinhas legais que, no fundo, o meu time me ensinou.
fiz um monte de asneira assim, no processo de gestão e de liderança, e eu vi que quanto mais você saía do teu umbigo, mais estava preocupado com a felicidade do cliente, a felicidade do teu time, o resultado naturalmente vem. Então é muito menos uma conversa de PowerPoint, muito mais uma conversa, acho que antropológica mesmo, né? Como você Verdade. falou. Verdade. Mais uma vez, obrigado por tudo, Ale.